Pessoal, estou manejando essa área aqui, né? E aqui é um plantio com foco em uva, né? Meu foco é a uva. Então nas linhas de uva eu tenho principalmente aroeira, né? Mas também tem buia, tem cedro, tem caquera, tem bracatinga, né? Plantas que vão gerar matéria orgânica mais cedo, né? A bracatinga que é leguminosa, caquera também. Aqui eu tenho uma entrelinha, né, com plantas de serviço, plantas mães, né, plantas que vão alimentar o sistema. Então eucalipto, abacate e a bananeira, né? São plantas que eu vou estar manejando para alimentar o sistema. Junto eu plantei a jussara, né, que está bem bonita nascendo aqui. Cada metro eu plantei um bolinho de jussara, de semente. E aqui no meio eu tenho o capim, que foi plantado com a ervilhaca, que é uma leguminosa que a gente planta muito aqui no sul, né? E queria trazer uma reflexão, né? Nesse plantio eu não trouxe nada de adubo de fora, né? Não trouxe esterco, não trouxe calcário, não trouxe pó de rocha, né? Então, falando um pouco sobre os adubos, né? Qual que é o adubo hoje no mundo mais comercializado, o adubo mais utilizado na agricultura, né? É o nitrogênio, né? O que mais se comercializa, o que mais se usa na agricultura hoje no mundo é o nitrogênio, né? Aquele nitrogênio que explodiu em Beirute, né? Que causou aquele desastre, né? E aí, por que a gente tem que dar nitrogênio para a planta, né? A planta está verde, por exemplo, essa banana está verde, essa uva está verde, a jussara está extremamente verde. É um sinal que ela tem bastante nitrogênio. A gente não vê deficiência de nitrogênio aqui, né? Mas eu não trouxe de fora, né? Mas da onde que veio esse nitrogênio, né? Qual que é a nossa maior fonte de nitrogênio no mundo, né? É na atmosfera, né? 78% do ar é puro nitrogênio, né? Agora, por que a gente tem que dar nitrogênio para a uva se ela está andando no ar de nitrogênio? Por que eu tenho que dar nitrogênio para a banana, comprar nitrogênio, né? Seja um composto, seja um esterco, né? Ou ureia, como o pessoal usa no convencional, né? Por que eu tenho que comprar isso para dar para a banana ou para a uva se elas estão nadando em um ar de nitrogênio, né? Porque a banana, ela não tem metabolismo de comer esse nitrogênio que está no ar, de pegar esse nitrogênio que está no ar, né? Ele não está de forma disponível para a banana. Para a banana individualmente, para a laranja individualmente. Mas a natureza nunca trabalha individualmente. A natureza sempre trabalha coletivamente. E aí, coletivamente, né, a natureza desenvolveu mecanismos, né, de conseguir pegar esse nitrogênio, que é abundante no ar, e conseguir tornar ele disponível, né? Então, um exemplo muito clássico são as leguminosas, como a caquera, como a bracatinga ou a ervilhaca que foi plantada aqui, né? Que elas têm associações, né, com bactérias que conseguem pegar esse nitrogênio e tornar ele quimicamente disponível, não só para si, mas para a comunidade onde essas plantas estão, né? Então, por isso que a gente não tem deficiência de nitrogênio aqui na planta, porque a gente tem um sistema. E na agrofloresta é fundamental olhar para o plantio como um sistema. A gente não pode olhar para a uva, a gente não pode olhar para a aroeira, para o abacate ou para a bananeira, né? Não são indivíduos, né? São indivíduos dentro de um sistema.